Boa noite, pessoal. Hoje, galera, nós vamos falar aí sobre a aplicação das forças na mecânica, né? Antes de falar sobre a aplicação das forças na mecânica, eu vou falar sobre as principais forças e aí nós entramos na aplicação das forças, tá, gente? Só um minutinho, pessoal. Pessoal, envie todas as atividades, por gentileza, para a gente fechar o bimestre, tá? Vocês que não enviaram ainda, envie as fotos do caderno, né? Para a gente fechar a primeira nota e a segunda nota é as atividades que está aí. A segunda nota é as atividades que está aí no Google Sala de Aula, tá? Então, estou aguardando aí as atividades de quem falta, ok? E quem não enviou ainda as fotos do caderno, do que tudo você copiou durante a aula, pode fazer isso, tá, galera? Então, vamos lá, galera. Nós vamos falar hoje sobre as forças, né? Então vamos falar sobre as principais forças. Beleza, pessoal? Então nas principais forças, gente, nós vamos falar sobre a força normal, certo? Então vamos falar aqui sobre a força normal. Gente, por que a força normal ela recebe esse nome, força normal? Ela vai receber esse nome de força normal porque ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Então a primeira característica dessa força é que é uma força de contato, tá? Ela é uma força de contato entre corpos. Então ela é uma força de contato. Então ela é uma força de contato entre corpos. Por exemplo, quando eu estou aqui escorado na parede, então para a parede conseguir me segurar, existe uma força normal em sentido contrário à força que eu aplico na parede, ou seja, ação e reação. A ação está aplicada na parede e a reação está aplicada no meu corpo, tá? Fazendo com que eu fique paradinho aqui, beleza? E nós podemos citar outro exemplo, né? Outra característica da força normal é que ela atua perpendicular à superfície, ou seja, atua formando um ângulo de 90 graus. Então, atua perpendicular à superfície, certo, galera? A superfície. Ou seja, formando um ângulo aí de 90 graus. Então ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Reação da força normal. A reação da normal está na superfície, certo? Reação na superfície. Ou seja, a reação da força normal está na superfície a qual está em contato. Reação está na superfície. Beleza, vamos colocar um exemplo aí, galera, para a gente ver melhor, né, como funciona. Vamos lá, vamos colocar um exemplo. Digamos que você tem aqui uma caixa, ó. Então você tem aí o solo e nesse solo você tem uma caixa. O que vai acontecer? Vai ter uma força para cima, né, que é a normal. Então vai ter uma força para cima devido ao contato com a superfície, nós vamos chamar de N. Então esse N é uma força normal porque vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, ó, a superfície está na horizontal e a força está na vertical. Então a força forma um ângulo de 90 graus. A força forma um ângulo de 90 graus, tá, gente? Com a superfície horizontal, ok? Pessoal, onde está a reação dessa força normal? A reação dessa força normal está aqui, ó, na superfície para baixo. Então, nós vamos ter para baixo um menos N. Então, veja que estudamos isso lá nas leis de Newton, né? Na terceira lei de Newton, ou seja,
N e menos N é ação e reação, terceira lei de Newton, tá, pessoal? Professor, só existe superfície assim? Não, claro que existe mais superfícies, né? Nós podemos ter uma superfície aí que seria chamada de plano inclinado, né? Nós poderíamos ter aí, ó, um plano inclinado dessa forma aqui, ó, que é uma máquina simples utilizada pelo homem para facilitar a sua vida, diminuindo a aplicação de forças, né? Então, ó, você bota aqui, ó, o objeto, esse objeto aqui, dependendo se não tiver atrito, se for liso essa rampa aí, ele desce sem precisar de ninguém aplicar força. Isso acontece devido à força peso que puxa o corpo para baixo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Eu não vou colocar força peso agora, porque ainda vamos falar dessa força um pouquinho mais na frente. Então, galera, nós temos aqui, ó, que a força normal ela vai estar nesse sentido aqui, certo? Então ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Veja que a superfície está nesse sentido, ó. Então a força normal forma um ângulo de 90 graus. Então temos mais um caso aí da força normal, né? E por último, vamos colocar uma parede aqui. Lembra que a força normal também está lá na centrípeta, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, ó, imagina que eu tenho uma parede aqui, aí eu tenho um objeto, pressiono esse objeto sobre a parede, aplicando uma força F, é claro, né? E aí o que vai acontecer? Como esse objeto está em contato com a superfície, então nós temos uma normal nesse sentido aqui, ó. Nós temos uma força normal aí, formando justamente um ângulo de 90 graus com a vertical, que no caso é uma parede. Então veja que, note que essa parede ela está na vertical, tá? Então como a parede está aí na vertical, então ela vai formar justamente um ângulo, né? Ela vai formar um ângulo aí de 90 graus. Então esse foi mais um caso da força normal, beleza? Então essa foi uma força normal, que é uma força de contato entre corpos, tá, gente? Vamos falar agora da força peso, né? Vamos falar de uma nova força. Essa nova força nós chamamos ela de força peso. A força peso, gente, a força peso, ela é uma força gravitacional, tá? Ela é uma força gravitacional que ocorre na superfície de astros, tá? Então vamos falar aqui, ó, força peso. Força peso. O que é a força peso, galera? A força peso é uma força gravitacional na superfície de um astro, tá? Então, a força peso é uma força gravitacional. Ou seja, é uma força que está ligada à gravidade, né? Então, é uma força gravitacional. Ou seja, ela depende do campo gravitacional, ela depende da gravidade. Ela é uma força gravitacional, certo? Ela é uma força de campo, né? Ela é uma força de campo. Ela é uma força de campo. Possui característica apenas atrativa. Força de campo. Uma das suas características é a atração, ou seja, ela só possui características atrativas, não possui característica repulsiva, né? Então, possui como característica atração, é uma força de atração. Força de atração. Certo? Ela é uma força de atração. E ela é proporcional ao que, gente? Ela é proporcional à gravidade. Se eu estiver em um local que a gravidade é menor, o peso vai ser menor, a força peso vai ser menor. Se eu estiver em um local que a gravidade é maior, a força peso será maior. Beleza, pessoal? Então note que
a força-peso depende aí de quem? Note, galera, que a força-peso, ela depende da aceleração gravitacional. Então, a força-peso é proporcional à gravidade. Outra característica dela aqui é que ela é proporcional à gravidade, ou seja, ao campo gravitacional. Então, ela é proporcional ao campo gravitacional. Beleza, galera? Proporcional ao campo gravitacional. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gravidade aumentar, o peso vai aumentar. Se a gravidade diminuir, o peso vai diminuir. E se a gravidade for zero, o peso é zero. Ou seja, nós notamos que o peso é uma função da gravidade. Então, o peso é uma função da gravidade. Ela depende da gravidade para existir, tá? Beleza, pessoal? Então, o peso é uma função da gravidade, ou seja, depende da gravidade, galera, para existir. Se existir gravidade, existe peso. Se não existir gravidade, não existe peso. Peso zero, né? Beleza? Então, colocando a fórmula, você viu que a normal, ela não tem uma fórmula específica. Ela vai depender de cada questão, né? A força normal. Você não viu uma fórmula específica para gravidade. Mas para força-peso você tem. Nós sabemos que é a segunda lei de Newton, né? Nós sabemos que a segunda lei de Newton é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton, que nós estudamos antes, né? Então, a força resultante será o próprio peso. Então, força resultante, ó, será o próprio peso. A massa é a massa mesmo. E a aceleração vai ser a gravidade. Então, veja que está aí a fórmula do peso. Então, está aí a fórmula da força-peso. Então, como é que eu faço para calcular a força-peso? Simplesmente eu pego a massa do objeto e multiplico pela gravidade. Por exemplo, minha massa. Vou usar como exemplo minha massa. Minha massa é 80 quilogramas. Então eu tenho uma massa de 80 quilogramas. A gravidade é aproximadamente 10. Então a gravidade, pessoal, é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse é o valor da gravidade. E a pergunta é, quanto vale o meu peso? Então só pegar esses valores e acrescentar na fórmula. Então peso vai ser igual massa 80, então vai ficar 80 vezes a gravidade, que é aproximadamente 10 na superfície da Terra. Então vai ficar 80 vezes 10. 80 vezes 10 dá 800. Ou seja, minha massa é 80 kg e o meu peso é 800 newton. Então veja que o peso é uma força. E por o peso ser uma força, ele é dado em newtons. Então, quando a gente sobe lá na balança e diz, ó, o meu peso é 80 kg, está errado. O peso é dado em newtons. Quem é dado em quilograma é massa. Então, quando eu subo na balança e aparece lá 80 kg, esse 80 kg é minha massa. O meu peso é 800 newtons. Ou seja, para ter o peso, eu tenho que multiplicar a massa pela gravidade. Então, no caso aqui, ó, a minha massa foi 80, a gravidade é 10. Então, o meu peso na Terra eu tenho um peso de 800 newton, tá, galera? Então, isso aí foi um exemplo para calcular o peso. Ah, professor, e se o senhor estivesse na Lua? Na Lua, gente, a gravidade da Lua, ó, na Lua, peso na Lua
peso na Lua, então eu tenho que saber primeiro a gravidade da Lua. Então a gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, o campo gravitacional da Lua, certo, é 1,6. Então quando você está na Lua, o campo gravitacional da Lua puxa você para a superfície dela com uma gravidade de 1,6. É praticamente nada, muito pouco. Enquanto a gravidade puxa com quase 10 na Terra, lá puxa com 1,6. Ou seja, um pouquinho mais de 5 vezes. Né? Isso quer dizer, se você der um pulo na Terra e você atingir 1 metro de altura, se você fizer esse mesmo pulo lá na Lua, você pode passar de 5 a 10 metros de altura num pulo lá. Então, por que isso acontece? Porque na Lua, ela não puxa muito a gente para o centro dela, diferentemente da Terra. E quando a gente pular, rapidinho ela puxa a gente para baixo. Então, ó, calculando o meu peso na Lua, galera, nós temos que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai dar o que, galera? Meu peso na Lua, PL, peso na Lua é igual a minha massa, que é 80, vezes a gravidade, que é 1,6. Quando eu tenho um número que tem zeros multiplicado por outro que tem vírgula, basta cortar o zero e deslocar a vírgula uma casa. Então vai ficar 8 vezes 16. Quanto é 8 vezes 16? Colocando aqui o valor numérico. 8 vezes 6, 48, vai 4, né? 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Ou seja, meu peso na Lua é 128 newtons, em homenagem a Isaac Newton. Então veja, galera, meu peso na Terra é 800 newtons. Meu peso na Lua é 128 newtons. Então note que o peso na Terra é quase 8 vezes maior do que o peso na Lua. Então isso indica que se você der um pulo lá na Lua, você vai atingir uma altura de 5 a 10 metros, podendo chegar até 12 metros de altura. Então isso acontece porque a gente é muito leve na Lua, por isso que precisamos daquela aparelhagem toda, porque também lá não tem oxigênio, né? Então nós precisamos do oxigênio para respirar, por isso aquela roupa especial dos astronautas e por aí vai, tá, galera? Vocês devem estar se perguntando, professor, a mesma massa que o senhor utilizou na Terra, o senhor utilizou também na Lua. Quer dizer que a massa não muda, professor? Muda não. Galera, a nossa massa é uma propriedade do nosso corpo, ou seja, a massa é uma identidade do nosso corpo. É uma identidade corporal, ela está aplicada a gente. Então, em qualquer lugar do universo que a gente vá, a nossa massa é sempre a mesma. O nosso peso pode até zerar, ou seja, a gente vai ficar flutuando. O nosso peso pode até zerar, mas a nossa massa não pode zerar. Se a nossa massa zerar, a gente deixa de existir. Porque a massa, nós temos que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, para você ocupar um lugar no espaço, você precisa ter matéria. Ou seja, para você existir, você tem que ter matéria. Então, se você não tiver matéria, você não existe. Então, por isso que a massa, ela não pode zerar. Beleza? O nosso peso pode zerar, mas a massa não. Porque o nosso peso depende da gravidade. Mas a nossa massa, ela só depende dela mesma. Então, por isso que para existir, nós necessitamos ter massa. Entenderam, pessoal? Então, minha massa aqui na Terra é 80, minha massa na Lua é 80, minha massa em Andrômeda, que é nossa galáxia vizinha, é 80 quilogramas. Beleza? Minha massa lá na estrela Centauro é 80 quilogramas. Beleza? Minha massa lá na Ursa Maior, né? É 80 quilogramas, ou seja, qualquer lugar do universo que eu for, ou seja, que eu vá, minha massa não vai mudar.
ela vai ser sempre o quê? 80 quilogramas, beleza? O que vai mudar é o meu peso. O meu peso vai mudar porque ele depende da gravidade. Então, se a gravidade zerar, o meu peso pode até zerar, né? O meu peso vai zerar também porque é proporcional. Galera, então continuamos na próxima aula, certo, galera? Foi um prazer ficar com vocês na aula de hoje. Boa noite aí para todos e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.